Dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estou aqui no monte, estou em oração e eu resolvi gravar essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai falar com você também, amém? Deus me entregou uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 12, no versículo 11, diz a palavra: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aleluia, glória a Deus. Sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que é infinitamente poderoso para fazer na minha vida e na sua vida muito mais, muito além de tudo aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Igreja amada, mas sabemos também que é necessário desenvolver todos os dias. Eu sempre bato nessa tecla para que eu e você possamos entender isso mas dentro do nosso interior, não só chegar aqui na mente, mas descer no nosso coração. A necessidade de entendermos que nós temos que desenvolver a nossa salvação dia após dia com temor e tremor. Aleluia. Assim era Pedro, assim eram os discípulos, os apóstolos, aqueles que seguiam Cristo, a igreja de Atos, não é verdade? E nós sabemos aqui, a palavra do Senhor diz bem clara, que Herodes, havia tomado uma decisão de prender Pedro, e assim ele o fez, porque isso agradava muito ali aos israelitas, aos judeus. E diz a palavra no versículo 4 que, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele queria realmente chamar a atenção, agradar aos judeus e prender. E assim ele fez, ele prendeu Pedro. E é interessante que nós vemos no livro de Atos antes, eles já haviam prendido Pedro, já ali me parece que 2 vezes, e sempre Deus o libertava. Mas dessa vez eles pensaram, mas agora vai ser diferente. E nós vemos aqui que eles entregaram Pedro, a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardar. Gente, imagina, 4 escoltas, cada uma delas tinha 4 soldados, isto é, eram 16 homens, com certeza homens escolhidos, homens valentes, para manter Pedro ali naquele cárcere. Além de tudo, as mãos de Pedro ainda estavam ali amarradas, Então eu fico assim pensando, como realmente o povo às vezes é tolo ainda e subestima a mão de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Não é verdade? Assim foi naquele tempo, é hoje, nos dias de hoje, Quantos tentam também nos prender das mais diversas formas, mas esquece que nós servimos a um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Pedro estava preso em uma cela, isto é bem claro. E hoje, sabe, quando nós olhamos a situação do mundo, nós vemos tantas pessoas presas em celas, mas talvez até porque mesmo, claro que tem alguns que estão presos em celas e até que são inocentes, mas a maioria porque cometeram crimes e realmente estão ali pagando pelo que fizeram. Outros, eu creio que tem pessoas que estão presas e até mesmo inocentes. E assim era Pedro. Pedro estava ali preso e Pedro estava totalmente inocente, estava preso por anunciar a palavra do Senhor. Sabemos que antes, no livro de Atos, ali no capítulo 5, no capítulo, me parece que 6 também, até o 7, nós vemos ali eles tentando parar Pedro, para que Pedro não anunciasse a palavra do Senhor. Eles tentaram parar Pedro por várias vezes, até mesmo prendendo Pedro.
Mas Pedro, certa vez, ele foi bem claro. Ele disse, olha, entenda algo. Antes de obedecer a vocês, primeiro obedeça a Deus. Por quê? Porque chegaram até Pedro e falaram, olha, vou soltar vocês. Mas entendam, param de falar neste nome, que é em nome de Jesus. E Pedro deixa bem claro, jamais, jamais, jamais. Como eu vou deixar de falar de alguém que eu vivi, que eu estive juntos e que eu presenciei, né, os mais diversos milagres e quem realmente tem a vida eterna? Para onde eu irei, né? É isso que Pedro estava dizendo, né? Para onde eu irei? Eu vou anunciar, eu vou falar desse Jesus. Antes de obedecer a vocês, primeiro eu vou obedecer a Deus. E sabemos, igreja, que Deus, nosso Deus, é um Deus fiel. E Deus toma uma decisão em resgatar Pedro. Mas nós vemos, igreja, aqui no versículo 5, que Pedro, diz a palavra Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia uma igreja que realmente orava. E hoje, igreja amada, quantos estão presos, né, de uma forma inocente, até mesmo os que estão presos porque cometeram algum crime e talvez até hoje não foram libertos porque a igreja não tem orado, né? Como diz a palavra, a igreja orava incessante, isto é, não deixou de orar. Amanhecia o dia, continuava orando, eu creio que eles revezavam, né? Estavam ali orando, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. E diz no versículo 6, que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava fazendo o quê? Pedro dormia, Pedro tinha paz de espírito. É que muitas vezes falta hoje em nossas vidas que essa paz de espírito, sabe por quê? Porque Pedro confiava em Deus. Ele tinha aquela convicção no coração dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Como diz Paulo, eu viver aqui vai ser bom. Eu vou poder ainda anunciar muito, muito, muito o Evangelho. Mas se Deus também me buscar ainda hoje, eu vou estar com Cristo. Eu vou estar bem melhor. Que confiança é esta, não é, igreja? Muitas vezes nos falta isso. Qualquer situação, qualquer probleminha nos rouba o sono. Ficamos sem sono, não dormimos. Isto é falta de confiar em Deus. E nós precisamos refletir sobre isto. Até que ponto realmente eu creio? Até que ponto realmente eu confio no meu Deus? E diz a palavra que Pedro estava dormindo e dormia entre dois soldados. E estava o quê? Acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Isto era impossível Pedro sair. Além de acorrentado, havia ali 2 soldados e tinha sentinelas ainda guardando a porta. Ele tinha que passar por elas. E como? Então Pedro nem ousou em pensar em sair dali e fugir. Ele deitou, dormiu e eu entendo que ele disse, olha Deus, eu creio que Pedro fez sim a sua oração. Por mais que a Bíblia não relata, mas eu creio que ele diz, olha Deus, estou aqui. Se o Senhor estiver para mim, eis-me aqui, né? Mas havia uma igreja que orava. Mas diz a palavra aqui no versículo 7, que eis, porém, aleluia, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa, aleluia. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Que Deus poderoso. É esse o nosso Deus que se compadece de mim e de você. Quantas vezes Deus enviou anjos para nos livrar das mais diversas ciladas? Pastor, eu não vi, mas pode crer. E sempre eu digo que os maiores livramentos, meu e seu, são aqueles invisíveis, aqueles que Deus nem permite a gente ver. E diz a palavra que o anjo tocando, né, tocando Pedro ali do lado de Pedro, despertou Pedro, isto é, ei Pedro, acorda, né? E o anjo disse, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Nós vemos que o anjo, quando ele chega naquele local, havia uma luz que iluminou aquela prisão.
E vemos e percebemos também que além da luz resplandecer naquele local, o anjo também ele falou. Ele disse: ei, levanta-te, desperta-te, levanta-te depressa. O anjo deu uma ordem, né? E neste momento as cadeias caíram-lhe das mãos. E o anjo continuou falando, dando um comando. O anjo disse: cinge-te as calças, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então nós vemos aqui Pedro totalmente liberto, né? Ele foi liberto daquela prisão. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, né? Pedro viveu assim o sobrenatural de Deus. Foi algo tremendo, tremendo na vida de Pedro. E o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E Ele quer hoje, amanhã, todos os dias continuar operando na minha vida e na sua vida das mais diversas formas. Até mesmo de uma forma como a da vida de Pedro, se necessário for, de uma forma sobrenatural. Mas acontece, igreja, que nós vemos aqui que Pedro, ele foi liberto. E após ele ser liberto, aonde ele foi? Ele foi encontrar com a igreja. Ele foi direto ali encontrar com aquele povo, né? Comunicar que ele estava livre, né? Aquela igreja que estavam ali reunidos, que estavam todos ali juntos, orando pela vida dele. E depois Pedro seguiu a sua caminhada, né? Atendendo o ID do Senhor. Mas sabe o que eu mais vejo hoje? Sabe o que Deus me revela, igreja? Aqui agora, neste monte. Deus me revela que hoje nós vivemos um tempo. Por que muitas vezes muitos não são livres, não são libertos? Porque o próprio Deus sabe, se forem livres e libertos, vão voltar fazendo as mesmas coisas erradas do passado. Ao invés de ficar firme na casa do Senhor, estar em oração. A casa de Deus, na verdade, sou eu e você. Mas há uma necessidade de estarmos juntos, de congregarmos, de chorar uns com os outros, né? A palavra do Senhor diz que devemos chorar com aqueles que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram, compartilhar, testemunhar as grandezas de Deus, não é verdade? E muitas vezes, igreja, muitas vezes assim nós não agimos, não é verdade? Né? Hoje nós vemos o quê? Nós vemos uma enorme multidão que estão aprisionadas, né, pelo príncipe deste mundo. Há uma enorme multidão que estão cegos, estão surdos, né? Não consegue ver, não consegue ouvir a palavra do Senhor, não consegue entender, mas mesmo porque não querem. Sempre eu digo, né, que é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha, uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida e mudar realmente. Eu preciso abandonar tantas coisas, deixar tantas coisas que têm me impedido de seguir o caminhar com Cristo. Renunciar, na verdade. E muitos não querem renunciar. E eu pergunto para você, o que hoje, agora, você precisa renunciar para você estar mais perto de Deus? Não estou nem falando de você estar dentro de uma igreja, né? Porque você é uma igreja. Será que você precisa renunciar um tempo que você tem? Por exemplo, nós mulheres, né? Ficamos lavando louça e fazendo tantas coisas e não tiramos um tempinho para estar mais na presença do Senhor. Outros querem ficar na sua zona de conforto, assistindo um programa desejado, nada contra, mas e meu tempinho com Deus? Eu preciso para que eu possa me fortalecer, né? Então, o mundo, o sistema, né? A voz do mundo tem controlado muitas vidas. A mídia, eu vejo que a mídia ela tem controlado as mentes. As mentes estão controladas porque eu penso assim, eu acho assim, mas na verdade não são as pessoas que pensam assim, acham assim. A mídia tem manipulado a mente e com tudo isso a própria emoção. Há uma competição muito grande neste mundo. Há uma competição muito grande. Você parou para pensar? Será que neste momento você não está competindo com alguém? Talvez até alguém próximo de você, talvez até mesmo com teu esposo, talvez até mesmo com teu filho. Ai, pastora, pensa nisto, sabe? Vivemos num tempo muito difícil, de uma grande
uma grande competição. E a alma está doente, a alma está triste, a alma de muitos está angustiado. Quantos estão pensando em suicídio, em tirar a sua própria vida, porque não têm conseguido sustentar a sua própria vaidade? É verdade. Hoje, quando eu estava vindo para a fazenda com meu esposo, ainda passou uma reportagem que o suicídio é a causa da segunda morte no mundo hoje, né? E eu fiquei pensando, gente, que triste isto, que triste. É muito triste, alma triste, angustiada, tudo porque está sendo manipulado pela mídia, né? Outros, não é isto, mas está afundado em uma tristeza, em traumas, em suas mazelas, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, porque fulano não me ama, porque ciclano me rejeitou, porque o meu patrão me humilhou. São tantas e tantas situações. Para com isto, meu irmão. Para com isto, minha irmã. Olha para Jesus. Sabe, que nós possamos ver Jesus lá na cruz e ali levando todas as nossas dores, né, nossos sofrimentos. Coloca agora aos pés da cruz o que tem te atormentado, o que tem te perturbado, o que tem te angustiado. E que eu e você, né, você que está me ouvindo agora como igreja, nós possamos orar e chorar por essas vidas. Nessa madrugada eu levantei, era 3 e pouca, e eu comecei a orar pelos jovens, por todos os jovens. E sabe, e Deus me deu um amor muito grande pelos jovens. Quantos estão presos em suas emoções, em seus traumas. Sabe, Satanás começa a judiar dos jovens desde criança, de muitos, até mesmo quando estão ainda no ventre de suas mães. Pai, mãe, eu e você, nós precisamos chorar pelos nossos filhos, clamar, porque onde tem alguém que ora a libertação. Nós vemos aqui a igreja orava a favor de Pedro, e Pedro foi liberto daquelas algemas que o prendia. Já havia ali uma sentença de morte para a vida de Pedro, e Pedro foi livre, ele foi liberto. Sabe, no mundo espiritual, quero te dizer algo, que Satanás ele tem declarado sentença de morte para nossas vidas, nossos filhos, nossa família, mas que hoje eu e você, nós nos levantamos e nós cancelamos, em nome de Jesus, toda sentença de morte. Em nome de Jesus nós oramos e nós cancelamos, sabe, todo plano diabólico do inferno contra a nossa casa, contra a nossa família, porque em nome de Jesus, e há poder, igreja, há poder no nome de Jesus. Ore mais, lute mais, persevere mais. Talvez você olhe e pense, mas eu estou bem. Mas e o teu vizinho? E a alma? Como está a alma dos teus filhos? Como está a alma da tua esposa, do teu esposo? Que não sejamos egoístas. Muitas vezes pensamos somente em nós. A cidade, como está a nossa frutal? Como está o nosso Brasil? Sabe, amado e amada, é tempo de chorarmos. Se eu e você orar, se eu e você realmente chorar, pode ter certeza que nós vamos vencer. Tem muitas pessoas, sabe, lutando contra, como diz a palavra, havia um portão de ferro. Como que Pedro ia sair, passar por todas aquelas sentinelas, aqueles guardas e ainda abrir aquele portão de ferro com trancas terríveis? Humanamente falando, era impossível. E não foi preciso ele fazer isso, porque nós temos um Deus que peleja por nós, o mesmo Deus de Pedro. Sabe, igreja amada, sabemos que existem portões muitas vezes, grades fortes, prendendo muitas vidas. O Senhor já me mostrou isso até mesmo em revelação, pessoas presas em grades, ali muitos jovens amontoados querendo sair e não conseguiam sair, estavam presos, literalmente presos, sabe, todo envolto por grades, que era impossível humanamente. Mas o Senhor mostrava uma chave, a chave está nas mãos do Senhor, mas é necessário você, a sua oração, é que dá esse comando para Cristo abrir essas grades. Ore, não só ore, chore. É tempo de chorar pelas vidas, pelas almas. A nossa oração, sabe o que ela faz? Ela vai ativar o ministério de anjos.
socorrer, igreja. E o Senhor dará ordem a teus anjos para nos socorrer. É a palavra do Senhor. Você crê nisto? Eu creio. Foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de tantos e tantos homens e mulheres de Deus. É na minha vida, é na sua vida. Todos os dias, por mais que eu e você, por mais que nós não ainda, talvez você não viu ou não tem visto o anjo guardando teus filhos, guardando você, mas isso tem acontecido diariamente. Assim é em nossas vidas. Mas quanto mais oração, eu quero te dizer, mais anjos serão liberados para nos socorrer. Ore mais. Eu tenho orado, pastora. Ore mais. Chore. Coloca sabe, um vocabulário engraçado, mas real. Coloca a boca no pó e chore com Deus. Chore e fale: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia da minha família. Deus, tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia do mundo. Sabe, quando a igreja ora, Deus trabalha. Nós vemos aqui, quando a igreja orava, Deus liberou o anjo e o anjo foi até Pedro e o libertou. E se eu e você orar, pode ter certeza que Deus vai liberar anjos também para libertar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Eu não sei em qual área talvez você possa estar preso. Eu não sei em qual área da tua vida, teus filhos ou teu cônjuge, né, possa estar preso em alguma área. Mas Deus é aquele que nos liberta. Que nos liberta, que você possa orar e falar: Espírito Santo, toma minha mente, toma a mente dos meus filhos, toma a mente do meu esposo, toma, Senhor, toma a nossa mente, fala por nós, faça por nós, decida por nós e age por nós, aleluia. Aqui no livro de Isaías, a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Este é o nosso Deus. Se você orar, se você clamar, não tem portão de ferro que possa impedir a sua libertação. Não tem grade de ferro que possa impedir a sua libertação. Ei, só a minha não, daqueles que você orar, que você interceder. Sempre eu digo que oração é uma questão de sobrevivência, mas não basta apenas eu orar. Lembre que eu preciso ter temor de Deus, obedecer a Deus, fazer a minha parte, fazer a diferença. É isto que nós precisamos, igreja. Muitos, infelizmente até oram, mas não tem temor de Deus. Infelizmente não, felizmente que oram, mas não tem temor de Deus, então não tem visto grandes milagres acontecer. Sabe, coisas grandes e firmes são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero, para finalizar, igreja, eu quero ler aqui em 2 Coríntios, que Deus me entregou essa mensagem agora também. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e o 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E como destruir essas fortalezas? Como? São tantas as fortalezas que talvez tenham lutado contra a sua vida, sabe? Talvez medo, angústia, tristeza, depressão, mágoa, ira. São tantas as fortalezas, não é verdade? A verdadeira fortaleza de Satanás muitas vezes está no coração. Ele lança no coração mágoa, são corações duros. Mas nosso Deus é aquele que dá um novo coração, né? A inveja, a avareza, vícios, murmuração. Tem pessoas que só vivem murmurando. Isso são fortalezas. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para destruir, diz a palavra do Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E Deus já deu essa arma a mim e a você. Toma posse da tua arma, ore, guerreia,
sabe? Você está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, mas o general é Jesus e ele está à frente. Aleluia, glória a Deus. Sabe, que você possa declarar o nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder na palavra de Deus, há poder, sabe? Se você perguntar então como destruir essas fortalezas usando as armas espirituais, não são armas carnais. Muitos têm, sabe, são pessoas muitas vezes ignorantes que falam, falou assim comigo, da forma que fala comigo, eu vou responder. E não é dessa forma. Aonde está a outra face que Jesus disse? Dai a outra face. Nós muitas vezes somos assim. Falou meio áspero, vou responder áspero. Não. Cadê a nossa mansidão, né? Quem vence a guerra não é quem fala mais, é quem cala, é quem ora mais. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Então nós vamos destruir essas fortalezas usando armas espirituais, que é oração, palavra de Deus, sabe? Tendo acesso no trono de Deus, no Santo dos Santos. E o nosso Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer na minha vida e na sua vida tudo aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos, segundo o poder dele que nós opera. E ele disse, clama a mim, anunciar-te-ei, enviar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Que hoje, igreja, eu e você, que nós possamos nos conscientizar da necessidade da oração, oração de intercessão. Talvez o teu interior está bom, tua alma está bem, mas o teu amigo que senta bem ao teu lado ali no teu trabalho, está tão mal e você não percebeu ainda. Porque você ainda não orou. Porque a partir do momento que você começar a orar, o poderoso Espírito Santo ele vai te revelar todas as necessidades de oração, as quais ele vai te dar, sabe, um parâmetro. Olha, ore assim, fulano precisa disso, ciclano disso. É lindo o agir de Deus. O agir de Deus é lindo na vida daqueles que querem realmente fazer a diferença, buscando o Senhor com verdade, com amor, com ousadia, com determinação e com perseverança. Então ore, seja um intercessor, ore por mim, amém? Ore pelo meu esposo, meus filhos, e eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a essa vida agora, Deus, que está ouvindo essa mensagem. Eu creio, Deus, não só essa vida que está ouvindo essa mensagem agora precisa de um milagre, como seus entes queridos. Pai querido e amado, derrama sobre mim, sobre meu irmão, minha irmã, da tua unção de revelação. Nos revela, Deus, o profundo oculto, nos ensina, Deus, e nos ajuda a te obedecer. Por favor, Deus, eu te peço que o Senhor venha cancelar todo plano diabólico do inferno contra as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor vai à nossa frente, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze e despedaçando trancas de ferro. Por favor, ó Deus, vem nos libertar. Hoje, Deus, o meu clamor é: liberta, Deus, liberta a mim, liberta meu irmão, liberta minha irmã. Deus, de todo e qualquer tipo de prisão, Pai, que possa ainda, Pai, existir ainda em nossas vidas, em nossa alma. Nos perdoa, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas. Nos perdoa, Deus, e nos ajude a sermos melhores. Eu oro, Pai, e eu abençoo meu irmão, eu abençoo minha irmã. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba um abraço apertado, Senhor Jesus. Receba o meu também. Amém? Que Deus te abençoe. E que você possa se levantar hoje, ainda agora, sendo um intercessor nesta nação. Um intercessor pelos jovens, por cada ser humano. Amém? A paz, Senhor Jesus.